Oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, gente, eu tô aqui pra iniciar com vocês a videoaula do nosso evento Totorito, tá? Esse daqui é o Totorito, gente. E essa videoaula é pra quem se inscreveu no evento de inauguração dessa receita. Vai ganhar receita em PDF também. Então, corre para se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, porque devido a muitos pedidos, para permanecer ali com as inscrições abertas, eu deixei as inscrições abertas. Então, o link tá aqui na descrição. É só ir lá, correr, se inscrever, entrar no grupo, tá? Precisa que você esteja no grupo do WhatsApp, porque só quem estiver lá dentro que vai ganhar essa receita aqui em PDF, tá? Mas lembre-se, essa videoaula gratuita só vai ficar disponível até domingo, dia 8 de junho agora, tá? Após domingo, só vai ter realmente o acesso quem tiver o PDF, então é muito importante que você tenha o PDF. Só quem tiver o PDF que vai ter acesso à videoaula do Totorito depois, porque aí vai ser clicando aqui, ó, pelo link que vai direto para a videoaula, tá? E aí, só quem tiver com o e-mail cadastrado que vai ter acesso. Então, eu preciso que você se inscreva para que você tenha esse acesso, tá bom? Então, se inscreve aí, corre para se inscrever enquanto ainda dá tempo, que essas inscrições vão ficar abertas aí somente até domingo. Após domingo já não vai ter mais condições de se inscrever e essa videoaula vai sair do ar, tá bom? Então se inscreve, corre, eu tô te esperando lá pra gente poder continuar sempre juntas, que aí também, estando você lá no grupo, você sempre vai ficar sabendo aí das novidades que eu trago aqui pro canal, das novidades, das receitas que eu estou criando, trazendo os PDFs, e você vai receber tudo isso em primeira mão, tá bom? Então, corre, te espero. Dá um pause aqui nesse vídeo, já vai lá, se inscreve, e eu tô te esperando aqui quando você voltar pra gente começar juntos, tá bom? Enquanto isso, eu já vou separando aqui os meus materiais, e aí quando você voltar, a gente já vai estar lá na mesa e eu vou te mostrar tudo. Então dá pausa nesse vídeo e vai lá pra gente poder dar continuidade aqui. Prontinho, seguimores, já tô aqui na mesa e tô com os materiais que vamos precisar, tá bom? E os materiais que nós vamos precisar vai ser tesoura, vamos precisar também de cola de silicone líquida ou cola quente, você pode utilizar cola quente, mas aqui, para facilitar o ensino aqui do vídeo, eu vou estar utilizando essa cola aqui, tá? Líquida. Vamos precisar de agulha de tapeceiro. Eu vou utilizar essa agulha aqui. Vamos utilizar alfinetes. Agulha para crochê 3 milímetros. Eu vou utilizar 3 milímetros porque o meu ponto ele é muito apertadinho e eu gosto de estar utilizando a agulha 3 milímetros para fios amigurumis. Se você já tem costume de trabalhar com fio amigurumi com outra numeração de agulha, você pode utilizar a numeração que você está acostumado. Se você for utilizar outro fio diferente, você também pode estar, outra marca de fio, você também pode estar utilizando outra agulha, tá? Mas lembre-se que tamanhos diferentes de fios e também tensão de ponto pode alterar o seu amigurumi. Pode deixar ele um pouquinho maior, um pouquinho menor do que o que eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou utilizar a agulha número 3 milímetros para fio amigurumi da Círculo. Vamos também precisar de uma argolinha 24 milímetros para chaveiro, tá? Eu tenho esse aplicador aqui de óleos de amigurumi, tá? Se você tiver, você pode estar utilizando. Se você não tiver, não tem problema. Com a própria mão você consegue estar colocando os óleos de amigurumi. Óleos de amigurumi 8 milímetros, esse aqui. 8 milímetros. E agora vamos para os fios.
O branco a gente vai usar um pouquinho para fazer aqui a parte da barriguinha e a parte do olho, tá? Esse fio aqui é o fio branco, numeração 8001. O Greenery nós vamos utilizar apenas para fazer aqui a folhinha. Todos os fios que eu tô utilizando é da marca Amigurumi, tá bom? Greenery, cor 5203. A gente vai utilizar para fazer apenas aqui a folhinha. Vamos utilizar também aqui o Pedreira. Esse Pedreira, a cor é 8008, que vai ser a cor do nosso amigurumi. E o preto, que nós vamos utilizar apenas para fazer os detalhezinhos aqui, ó, do bordado. A cor é 8990. Se você não tiver o Pedreira ou o Greenery, você pode estar utilizando aí umas cores parecidas. Pode utilizar um cinza com tons diferentes, desde que seja tom de cinza. E um verde com tom diferente, desde que seja um tom de verde folha, tá bom? Qualquer verde que você tiver, que você acha que dê pra fazer a folha, pode estar utilizando, tá bom? O importante aqui é você sair daqui com o seu amigurumi concluído. Se você não tiver olhinhos de amigurumi, você pode estar substituindo por meia pérola e colando. Eu só não aconselho que você faça isso para vender. Para vender é bom que você utilize os olhinhos de amigurumi com trava, por causa da segurança que eles trazem, tá bom? A gente também vai utilizar aqui, ó, fibra siliconada. Essa minha fibra aqui é fibra siliconada ecológica. Aonde que você pode estar comprando essa fibra siliconada? Essa fibra siliconada você consegue comprar em armarinhos. Nos armarinhos vendem pacotinhos de 100 gramas ou pacotes de 1 quilo. Como eu falei, essa minha é ecológica, tá? Eu comprei essa minha na Shopee. Eu deixo, inclusive, o link para quem quiser estar comprando aí na descrição do vídeo. É só clicar em cima que vai direto para lá. Eu paguei em torno de R$ 40 no pacote de 1 quilo. E rende muito. Essa fibra siliconada, ela rende bastante. A gente quase não usa. Dá para fazer muito amigurumi mesmo, tá bom? Então, é interessante que você tenha em casa um pouquinho de fibra. Se você não encontrar no armarinho próximo da sua casa, você também pode estar vendo em lojas que vende estofado para sofá, tá bom? Algumas lojas têm esse tipo de material. Só não aconselho que você utilize manta acrílica, porque não é adequada, tá bom? Então, dito os materiais, acho que a gente já pode começar a produção do nosso amigurumi. Vamos iniciar com o fio pedreira. Eu vou fazer aqui um anel mágico. Se você ainda não sabe como fazer um anel mágico, aqui no meu canal já tem vídeo aula ensinando como que faz o anel mágico, inclusive os pontos baixos. Vai lá no meu canal e clica na parte playlist. Lá tem uma playlist chamada Amigurumis do Zero. Lá você encontra essa videoaula. Eu vou iniciar aqui fazendo meu anel mágico. Eu gosto sempre de deixar um fio comprido aqui, ó, no começo, pra mim ir fazendo ali usando ele de marcador de carreira, tá? Se você quiser, pode estar utilizando marcadores de carreira para estar fazendo isso. Eu prefiro utilizar o próprio fio, tá bom? Ou se você quiser também, pode estar utilizando marcador de carreira de outra... pode estar utilizando fio de outra cor, que aí você pode estar tendo uma visualização melhor. Eu vou utilizar o fio da mesma cor. Nós vamos iniciar fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 2, 3, 4, 5 e 6. Sempre, vou fechar aqui o anel mágico, sempre fazendo com a técnica do ponto reto, para que o seu amigurumi fique sempre retinho aí, não fique aí indo pro lado, tá bom? Na carreira de número 2, nós vamos fazer aumento em toda a volta. Deixa eu botar esse fio pra cá, que vai me facilitar. Então, vamos fazer aumento em toda a volta.
Terminei aqui de fazer o meu aumento em toda a volta, agora vamos para a carreira de número 3, que vai ser a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Então, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Aumento, um ponto baixo, um 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 aumento, um ponto baixo e, para finalizar, um aumento. Finalizei essa volta, vamos para a volta de número 4, que é 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer 2 pontos baixos, um aumento. 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 Já estamos quase finalizando a volta. Vamos fazer agora o último aumento da carreira. Finalizei. Vamos para a volta de número 5, ponto baixo em toda a volta. Vai ser da carreira 5 até a carreira 7. São 3 voltas. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. Um ponto para cada ponto de base, sem aumento e sem diminuição, sem nada. Só ponto baixo mesmo. Sempre fazendo aqui, ó, com a técnica do ponto reto. Fazendo um ponto baixo para cada ponto de base por 3 voltas. Eu vou fazer essa carreira com vocês e depois eu vou fazer a minha carreira 6 e 7 e volto com vocês. Já tô quase chegando aqui, ó. No finalzinho da carreira. E último ponto. Então, agora nós vamos fazer a carreira 6 e 7, igualzinha a essa carreira. Vou trabalhar a minha carreira 6 e 7 e volto. Então, você dá pausa nesse vídeo e já já a gente continua junto. Voltei aqui e já trabalhei as minhas 2 carreirinhas em ponto baixo. Então, agora nós vamos iniciar a carreira de número 8, tá? E na carreira de número 8, nós vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Isso é o que dá o formato do nosso totorito de pera, tá? Ele tem um formatinho de pera. Então, a gente iniciou fazendo aqui aumento, depois fizemos ponto baixo em toda a volta. E agora, vamos fazer mais aumento para ele ter o formato de pera. Ele começa pequenininho, aí cresce de novo, tá bom? Então, eu fiz aqui 3 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3 pontos baixos e um aumento. 2, 3 pontos baixos e um aumento.
1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. Finalizei a carreira de número 8, vamos iniciar a carreira de número 9, que também vai ser uma sequência, porém, ao invés de ser 3 pontos baixos e um aumento, vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos, um aumento. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer isso por toda a volta e já volto para a gente continuar juntos. Então, dá pausa no vídeo e vamos prosseguir juntos já já. Finalizei aqui a carreira de número 9 e agora nós vamos dar início à carreira de número 10, que vai ser a carreira onde vamos ter as trocas de cores. Então, se você já assistiu e já praticou a videoaula da troca de cor, agora tá na hora de utilizar todo o conhecimento que você aprendeu lá naquela videoaula. Mas se você ainda não assistiu, eu aconselho que você vá lá rapidinho assistir e praticar um pouquinho para a gente poder dar continuidade aí e fazer esse totorito ficar perfeito. Percebam que aqui ele já está fazendo o formatinho de pera, tá iniciando aí o formatinho de pera e agora nós vamos fazer aqui a troca de cor. Nós estamos fazendo aqui essa parte da carreira, vamos dar início agora nessa primeira parte da troca de cor. Então, vamos trabalhar aqui 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o próximo é o 10º. Porém, eu não vou fechá-lo. Vou deixar ele aqui dessa forma na minha agulha. Vou pegar agora o meu fio branco. A pontinha curta pra frente. E vou inserir aqui para finalizar o meu ponto com o fio branco. Então, eu pego dessa forma e finalizo o meu ponto com o fio branco. Vamos contar aqui no início da carreira quantos pontos nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos cinza. 10 pontos na cor pedreira. Agora, nós vamos segurar esses dois fios aqui, ó, só para eles não escapulirem. Vou jogar ele aqui pra dentro, vou segurar ele assim, para ele não escapulir. E vamos trabalhar aqui em SAF 5 pontos baixos. O que é SAF? É somente na alcinha da frente, somente na alça da frente. Então, a gente vai pegar aqui, ó, esse ponto aqui na alça da frente. O ponto baixo, ele tem 2 alcinhas e a gente vai trabalhar somente nessa primeira alça do ponto. Então, somente na alça da frente, nós vamos trabalhar 5 pontos baixos. Mas aqui, ó, eu já posso cortar esse fio cinza. Vou cortar ele aqui, ó. Vou amarrar
a pontinha do fio branco junto com a pontinha do fio pedreira para poder prender bem aqui e garantir que nossa troca de cor não vai soltar. Primeiro nó eu dou fraquinho, segundo nó eu dou mais forte. Posso cortar aqui o excesso para não me atrapalhar, porque como vão ser muitas carreiras de troca de cor, esse excesso vai me atrapalhar. E agora nós vamos trabalhar aqui os 5 pontos baixos em safra. Então, fizemos o primeiro, vamos na alcinha da frente do ponto ao lado e vamos fazer o segundo. Na alcinha da frente do ponto ao lado, nós vamos fazer o terceiro. Percebam que eu tô pegando só a alcinha da frente, ó, a alcinha da frente do ponto ao lado. Nós vamos fazer o quarto. E agora nós vamos fazer o quinto. Na alcinha da frente do ponto ao lado, nós vamos pegar, mas não vamos completar, porque agora a gente vai trocar de cor novamente para o fio pedreira. Então, eu vou pegar aqui de novo o fio pedreira e vou fazer aqui a troca de cor. Fiz a troca de cor, vamos trabalhar de forma normal por 21 pontos. Eu vou fazer o primeiro ponto aqui só pra gente poder cortar o fio. Deixa eu já cortar aqui o fio branco, que a gente não vai mais utilizar ele nessa carreira. Vou amarrar. O fio branco com o fio pedreiro aqui. E vai ser assim, dessa forma que a gente vai trabalhar com todas as trocas de cores desse amigurumi, da carreira 10 até a carreira de número 17. Por isso que é importante que você faça a videoaula da troca de cor para poder garantir aí que você esteja apta o suficiente para dar continuidade a esse amigurumi. Então, agora nós vamos terminar de fazer aqui os 20 pontos normais, tá? Pegando as duas alcinhas. Então, vamos fazer aqui um ponto para cada ponto de base, até o final da carreira. Então, eu vou fazer um ponto para cada ponto de base até o final dessa carreira. Vou dar uma pausa no vídeo, vocês dão uma pausa no vídeo também. E quando eu chegar lá no final da carreira, a gente continua junto. Voltei aqui, já finalizei a minha carreira. Vamos dar início à carreira de número 11. E nós vamos fazer na carreira de número 11, com o fio pedreira, 8 pontos. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8 a gente não vai fechar. A gente vai fechar com a cor branca, pra gente fazer a troca de cor. Então, peguei aqui o meu fio branco e fiz aqui a troca de cor. Para o branco. Agora, nós vamos fazer em saf, somente na alcinha da frente, por 2 pontos. Ponto baixo aqui, ó. O primeiro e o segundo em saf, somente na alcinha da frente. Vou cortar já esse fio pedreiro aqui pra ele não me atrapalhar. Vou dar o meu nozinho aqui, pra ele não soltar. Lembrando que o primeiro nozinho é frouxinho, o segundo nozinho pode ser mais apertadinho. Vou cortar aqui o excesso pra não me atrapalhar. Feito aqui os 2 pontos em saf, que são os 2 pontos da cor cinza,
nós vamos fazer 5 pontos baixos em branco normal, que vão ser esses 5 pontos baixos que a gente fez em branco aqui na carreira anterior. Percebam que a gente só tá fazendo em SAF somente na alcinha da frente, quando a gente tá pegando os pontos da cor pedreira, da cor cinza. Quando a gente está fazendo pontos da mesma cor, a gente está trabalhando somente pontos normais. Essa é uma técnica que eu desenvolvi para que a nossa troca de cor fique mais sutil e de forma marcada ao mesmo tempo, para que aqui não fique tão vincado os pontos aparentes, mas que de certa forma fique desenhado a barriguinha do nosso totorito, tá bom? Então, vamos fazer 5 pontos baixos normais aqui. 1, 2, 3, 4 e 5, sem puxar aí o fio de trás, tá? E agora nós vamos fazer 2 pontos baixos em SAF novamente. Então, somente na alcinha da frente, 1 ponto baixo, somente na alcinha da frente. Vou puxar o ponto baixo, mas eu não vou finalizá-lo. Vou finalizar com a cor pedreira, a cor cinza, tá? Vou chamar de cinza para facilitar, que você pode estar trabalhando com outra cor. Então, vou finalizar aqui com a cor cinza. E agora, nós vamos fazer 19 pontos baixos, ou seja, ponto baixo para cada ponto de base aqui, até o final da carreira. Eu vou cortar aqui esse fio branco, vou dar o meu nozinho e vou dar continuidade aqui à minha carreira até o finalzinho da carreira. Quando for no início da carreira, eu volto pra gente dar continuidade junto. Então, pausa o vídeo e vamos continuar juntos. Prontinho, finalizei aqui. Já passei o meu fio pra marcar a carreira pra frente e agora nós vamos dar início à carreira de número 12. Nessa carreira, nós vamos trabalhar 7 pontos baixos aqui na cor cinza. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º a gente não finaliza. Vamos finalizar com o branco, para fazer a troca de cor. Fiz aqui a troca de cor. O primeiro ponto baixo em branco a gente vai fazer em SAF, porque a gente tá pegando da parte do cinza. Então, vamos pegar somente a alcinha da frente, vamos fazer aqui um ponto baixo. Vou cortar esse fio cinza aqui, a gente não vai precisar dele agora. Vamos dar um nozinho. Toda vez que houver mudança de cor, a gente corta o fio e dá um nozinho, pra garantir que a troca de cor fique segura, tá? Cortar aqui o excesso. Agora, nós vamos fazer 9 pontos baixos em branco. Vai ser daqui até aqui, 9 pontos baixos. Toda essa parte que tá branca, a gente vai passar ponto baixo, normal, sem SAF, só ponto baixo, em cima desses pontos baixos que já estão aqui. Feitos 9 pontos baixos, agora nós vamos fazer um ponto baixo aqui em SAF, porque vamos pegar do cinza, mas não vamos finalizá-lo. Vamos finalizar com o cinza. Vamos fazer um ponto para cada ponto
de base aqui, um ponto baixo para cada ponto de base, até o final da carreira. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo, vocês também dão uma pausa no vídeo. Vou arrematar esse fio branco, vou dar o meu nozinho, vou trabalhar um ponto para cada ponto de base até finalizar a carreira e volto pra gente continuar juntos. Finalizei aqui a carreira de número 12 e agora nós vamos dar início à carreira de número 13. Vamos trabalhar aqui na carreira de número 13, 7 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, mas não vou finalizar com o cinza, vou finalizar com o branco. Vamos trabalhar aqui 11 pontos baixos normais, porque a gente já tá trabalhando aqui em cima do branco, tá? Então, 11 pontos baixos, vou fazer o primeiro, vou dar o nozinho aqui, ó, cortar esse fio, dar o nozinho. Essa sequência que a gente tá trabalhando de 7 pontos baixos no cinza no início da carreira, 11 pontos baixos no branco e depois 18 pontos baixos no cinza, nós vamos trabalhar da carreira 13 até a carreira 16. Vão ser 4 voltas, tá? Então, eu vou fazer essa volta com vocês e a próxima volta eu vou fazer em off, vocês deem pausa no vídeo para dar continuidade. Então, dei aqui o meu nozinho, vamos trabalhar 11 pontos baixos. Fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo e o 11º a gente não finaliza, porque a gente vai finalizar com a cor cinza. Então, vou fazer aqui, ó, vou finalizar com o cinza, essa troca de cor. E vamos trabalhar agora 18 pontos baixos em cinza. Vou fazer 2 pontos, vou cortar aqui o fio branco, dar o meu nozinho. Cortar o excesso. Olha só como já tá ficando aqui o nosso Totoro. Já está com a barriguinha aí de forma marcada e suave ao mesmo tempo. Por isso, essa técnica aqui por dentro fica cheio de nozinho mesmo. E dá pra ver a outra alcinha aqui. Então, agora nós vamos trabalhar os 18 pontos baixos. Na cor cinza, eu já fiz 2. Vamos fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. A próxima carreira nós vamos trabalhar da mesma forma. Então, da carreira 13, que foi a que a gente acabou de fazer, 14, que a gente vai fazer agora, 15 e 16, nós vamos fazer esse mesmo processo. Vão ser 7 pontos baixos aqui em cinza. Não finaliza o 7º com o cinza, finaliza ele com o branco para fazer a troca de cor. Faz 11 pontos baixos em branco, sem safra nem nada, só pontos baixos normais. O
ponto baixo de número 11, você não finaliza ele com o branco, finaliza ele com o cinza e faz 18 pontos baixos aí em cinza de novo. E vai ser essa sequência aí da carreira 13, que foi essa que a gente fez, a 14, que é a que a gente vai fazer agora, 15 e 16, tá? Então, eu vou fazer a carreira 14, 15 e 16 e volto pra gente dar continuidade junto na carreira 17, tá bom? Prontinho, finalizei a carreira de número 16 e olha só como o nosso Totorito já está ficando, já está pegando todas as formas aí da barriguinha, já tá com o corpinho no formato de pera. E agora está na hora da gente começar a fechar ele aqui embaixo. Então, nós vamos iniciar a carreira de número 17 fazendo sequências de diminuições. Porém, nessa carreira de número 17, ainda vamos ter troca de cor. Então, essa pode ser uma carreira um pouquinho difícil, mas vai dar tudo certo se você fizer com calma, com paciência e tiver treinado bastante aí as trocas de cores, que com certeza nesse ponto do desafio você já treinou bastante aí, principalmente nas últimas carreiras. Então, agora nós vamos fazer aqui essa sequência. Eu vou passar aqui o meu fio guia para trás, para dar início aqui à carreira de número 17. Ainda com o cinza, eu vou iniciar com 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Para quem não sabe, a diminuição, a gente pega a primeira alcinha do ponto 1 e a primeira alcinha do ponto 2 e vamos fazer um ponto baixo aqui. Então, fizemos uma diminuição. Agora, nós vamos fazer um ponto baixo, porém, esse ponto baixo aqui, a gente não vai finalizar ele com o cinza. A gente vai fazer aqui a troca de cor, porque está na hora de utilizarmos aqui o branco, né? Seguindo aí a sequência de branco da nossa barriguinha do Totoro. Então, fizemos aqui o ponto baixo. E agora, em branco, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Percebam que aqui ficou bem larguinho, ó. Mas vocês podem acertar isso, ó, puxando aqui esse fio, essa pontinha branca de dentro. É para isso que a gente corta o fio cinza e dá um nozinho junto com esse fio branco, para que ele não fique assim, ficando largo, né? Para que ele não fique largo. Vamos dar um nozinho aqui. Só não puxar muito para ele não ficar repuxado. Que se puxar muito também, no primeiro nozinho, ele deixa o nosso Totoro torto. Prontinho. Fizemos um ponto. Vamos fazer o segundo e o terceiro ponto em branco. Agora, nós vamos fazer uma diminuição em branco. Vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora, aqui, ó, ficou só 2 pontinhos baixos em branco. Nós vamos fazer a diminuição nele. Porém, como já está na hora de fazer a troca de cor, a gente vai fazer da seguinte forma. Deixa eu só ajeitar aqui, ó, pra não atrapalhar a gente. A gente vai fazer da seguinte forma. Vamos pegar a primeira alcinha do ponto 1, a primeira alcinha do ponto 2 para fazermos a diminuição. Vou puxar o meu fio para fazer o ponto baixo, mas não vou fechar o ponto baixo com a cor branca. Vou fechar o ponto baixo com a cor cinza, que está na hora de fazer a mudança de cor. Fechei o meu ponto baixo com a cor cinza. Agora, a sequência vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. Então, vou fazer aqui um ponto baixo, pra gente poder cortar aqui esse fio, dar logo o nozinho pra ele não ficar ali atrapalhando a gente. E a gente poder fazer a nossa sequência até o fim. Então, deixa eu dar um nozinho.
Então, vamos fazer agora a sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos 1, 2, 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Já chegamos aqui, ó, no finalzinho da carreira. E agora, nós vamos aplicar aqui os olhinhos do nosso Totorito, enquanto ainda dá tempo de aplicar, porque depois que fecharmos mais, vai ficar muito difícil de aplicar. Para aplicar os olhinhos, a gente vai marcar aqui, ó, vou pegar os alfinetes. Nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É nessa carreira aqui que a gente vai aplicar os olhinhos, na carreira de número 8, entre a carreira de número 8 e 9, na verdade. E a gente vai aplicar ele com 5 pontos de separação. Então, eu vou marcar aqui, ó, centralizado com a barriguinha. Vou contar 1 ponto, 2, 3, 4 e 5 pontos de separação aqui. É onde eu vou aplicar o outro. Vamos ver. Eu acho que tá certinho. Se você achar que tá ruim, pode passar um ponto pra cá pra gente ver melhor, olha. E ajeitando aí, conforme você acha melhor. Aqui tá melhor. Pra ter certeza, você pode pegar aqui, ó. Eu gosto sempre de fazer isso. Vou pegar minha agulha, vou abrir aqui um pouquinho esse buraquinho. E vou abrir esse aqui também. Vou pegar os olhinhos. Peguei aqui os olhinhos. Vou encaixar os olhinhos para ter certeza de que o lugar deles vai ser esse mesmo. Então, vou encaixar aqui pra gente visualizar melhor. E agora o outro. Eu acho que tá na posição correta, que aqui é o melhor lugar para eles ficarem. Nesse momento, eu já vou aproveitar para bordar aqui uns detalhes. Vamos bordar o detalhe branco do nosso olhinho. Ou seja, a esclera, né? A parte branca do nosso olho se chama esclera. Então, nós vamos bordar aqui a esclera do nosso Totoro de amigurumi, de chaveirinho. Peguei aqui um fio branco, botei na minha agulha de tapeceiro. Enquanto o olho ainda não está preso, eu vou vir aqui por dentro do olhinho, no mesmo lugar aqui, ó, aonde eu coloquei o olho, no mesmo ponto, eu vou encaixar a minha agulha, vou passar aqui, ó, no mesmo ponto. Vou passar. Vou deixar uma ponta do fio aqui embaixo, ó, pra mim poder amarrar depois. Passei e volto aqui no mesmo lugar, só que por cima. E passo aqui. Vou sair aqui. Vou puxar, mas eu vou puxar de forma
segurando aqui o olhinho, tá? E botando aqui esse fio no meio do olho, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aí eu posso ajeitar pra que ele fique retinho aqui. Mas eu não vou amarrar agora. Essa ponta aqui eu vou cortar. Deixei as duas pontas aqui, ó. Vou ajeitar aqui pra ele ficar certinho. Dá uma puxadinha. Ajeito bem. Agora que ele tá colocadinho, ó. Deixei ele bem folgado, tá, ó. Tá bem folgado. Tá em cima do olho, mas tá bem folgadinho. Não apertei, não. Agora, eu vou colocar aqui a trava de pressão do nosso olhinho. Se você estiver colocando com a mão, basta você pegar essa parte aqui e encaixar dessa forma aqui no seu olhinho e apertar. Eu vou utilizar aqui o colocador de amigurumi, então eu vou colocar aqui, ó, essa parte assim. E vou encaixar lá no meu olhinho. O olhinho apenas que a gente passou o fio branco já. Então, venho por aqui. Encaixo aqui. E essa parte aqui fica por cima e é só apertar. Prontinho. Colocado esse olho. Ficou esse aqui, esse fio aqui, ó. Agora eu posso vir aqui, pegar as duas pontinhas dele aqui, pra gente poder acertar. Vou ajeitando ele aonde eu quero que ele fique, como eu quero que ele fique mais pro meio. Dou uma puxadinha pra ele vir pro meio. Quando eu deitar ele aqui pro lado, ó, ele vai ficar dessa forma, bem folgadinho, tá? Eu não vou apertar, não. O que que a gente vai fazer? Você pode pegar aí o alfinete mesmo, ou outra agulha. Eu vou utilizar aqui, ó, essa cola de silicone líquida pra me ajudar, me auxiliar aí nesse momento. Você pode estar utilizando também cola instantânea, mas tem que ter muito cuidado nesse momento, tá? Ó, eu peguei aqui só um pouquinho de cola na ponta do alfinete, vou vir aqui na base do olhinho, bem na base mesmo. Tirar o excesso de cola aqui, ó, pra não sujar o meu amigurumi. Vem aqui na base do olhinho, aonde o fio vai ficar, e passo aqui, ó, o alfinete com a cola. Feito isso, eu posso vir empurrando aqui pra cima, ó, o fiozinho branco, pra ele ficar aqui, ó, no formatinho. Tô utilizando aqui a própria cabecinha do alfinete pra me auxiliar nesse momento. Por que que a gente não apertou pra ele ficar bem apertadinho? Porque eu quero que essa esclera do nosso Totoro fique bem grandinha. Então, se eu fizer ele muito apertadinho, ele ia ficar aparecendo pouco aqui. Por isso que ele estava frouxinho. Muito frouxo também, ele vai ficar largo demais. E aí, vai dar espaço cinza entre o olhinho aqui e a parte da esclera. Isso a gente não quer, tá? Então, eu fiz aqui agora esse detalhe do olho. Vou repetir o processo nesse olhinho. Vou vir aqui com o fio, na minha agulha de tapeceiro, fio branco. Antes eu vou dar aqui, ó, um nozinho, né? As duas pontinhas do fio, ó, vou dar um nozinho aqui. Aqueles fios do olho que a gente acabou de bordar. Dá um nozinho pra dentro do nosso Totoro. Só pra garantir que não vai soltar. A cola já me dá essa segurança, mas eu prefiro ainda assim dar um nozinho, tá? Então, pronto, ó. E agora, nós vamos aqui com
o fio fazer o outro olho. Então, do mesmo jeito que a gente fez aquele, a gente vai fazer esse. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou passar o meu fio por debaixo do olho, no mesmo pontinho do olho. Vou entrar aqui no mesmo pontinho do olho, por cima do olho. Deixa eu ver se tá no mesmo ponto. Por cima do olho. Vou ajustar o fio aqui no olhinho. Vamos ajustar ele. Dessa forma. Esse fio aqui eu já posso cortar, deixando espaço ali pra gente poder dar um nozinho, tá? Agora que o fio já tá aqui, ó, ajustado, a gente vai colocar, ó, coloquei o outro com o colocador de olhos, esse aqui eu vou colocar sem pra gente poder fazer junto, tá? Pra quem não tiver. Ó, aqui dentro do meu amigurumi. É só colocar ele dessa forma e apertar aqui, ó, segurando o olhinho com o polegar e usando o dedo indicador para apertar até ouvir crack, crack, tá bom? Ouviu o crack, crack. Agora é só a gente vir aqui de volta pro olhinho, ajustando ele aqui de novo, ó. Tá frouxinho. Vamos pegar o nosso alfinete com a cola. Vou botar aqui um pouquinho de cola na ponta do alfinete. Vou passar aqui agora a cola no olhinho do nosso amigurumi, ó. Na base aqui do olhinho, em volta do olhinho. E com a cabecinha do alfinete eu vou empurrar, cuidado para não se furar. Empurrando aqui, ó. Pra ele ficar encaixadinho aqui. Pronto, nós já temos aí 2 olhinhos bem bonitinhos do nosso amigurumi. E agora, vamos dar o nozinho aqui com os fios dos olhinhos. Ficou aqui pra dentro. Só pegar esses fios, dar um nozinho. Essa parte do bordado, ela é mais devagarzinha mesmo. Só você fazer com muito cuidado, que dá certo. Foi, posso jogar esses fios pra dentro e vamos dar continuidade aí aqui ao nosso amigurumi. E olha o rostinho dele, como é que ficou. Ficou bem fofinho, né, com esses olhões. E vamos dar continuidade agora na carreira de número 18. Essa carreira também é um pouquinho diferenciada, porque aqui nós não vamos mais trabalhar com a parte branca, mas temos que finalizar ela de forma marcada e suave, como a gente vem feito antes aqui, tá bom? E nós vamos fazer aqui, ó, 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos, uma diminuição e um ponto baixo. Agora, nós vamos iniciar uma sequência em safê, porque vamos pegar aqui, ó, essa parte da frente do nosso totorito. E pra gente fazer a nossa divisão de cores suave e marcada ao mesmo tempo, nós precisamos pegar em safê essa parte aqui, porque ela é de outra cor, tá? Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos em safê, porque nós já fizemos o primeiro.
Como a sequência aqui é 3 pontos baixos, depois uma diminuição, nós vamos fazer 2 em SAF aqui, ó. Somente na alcinha da frente. Então, 1 e 2. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Pra manter aqui a sequência, ó, de 3 pontos e uma diminuição. Conseguem ver? Diminuição aqui, aí 3 pontos, ó, 1, 2, 3 e a diminuição. Contando com os 2 que a gente fez em SAF. Nós vamos fazer ainda em SAF 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos e uma diminuição. Pronto, agora acabou a parte em SAF e a gente volta a fazer normal. E a sequência vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição até o final. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. 1, ó, fiquei com um ponto muito larguinho, vou dar uma ajustada aqui no meu fio, pra ele não ficar tão largo, pra não ficar buraquinho no meu amigurumi, tá? 1, 2, 3 e a última diminuição da nossa carreira. Agora, nós vamos iniciar a carreira de número 19, que a sequência vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição até o fim, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 1, 2 e uma diminuição. A carreira inteira, porque agora a gente já não tem mais aquela troca de cor, tá? Ó, já não temos mais essa parte aqui da troca de cor. Então, vai ser isso aqui a carreira inteira. Eu gosto sempre de mudar a posição quando eu tô fazendo diminuições da minha mão, que eu acho que facilita pra mim. 1, 2 e a diminuição. 1, 2 e a diminuição. 1, 2 e a diminuição. Vai ficando apertadinho aqui, ó. Aí, pra facilitar, eu vou tirando os dedos de dentro do amigurumi. 1, 2 e a diminuição. 1, 2 e a diminuição. Finalizamos essa carreira. E agora, eu gosto sempre de dar o primeiro ponto aqui da próxima carreira. Vou fazer um pontinho baixo aqui, só pra garantir, prender, segurar esse meu fio guia aqui, tá? Pronto. Vou puxar aqui o fio do meu amigurumi. Olha como ele tá ficando. Tá bem fofinho. Mas agora a gente vai deixar ele ainda mais fofinho. A gente vai encher ele com a fibra que eu mostrei pra vocês anteriormente. Vou pegar aqui um pouquinho de fibra. E a quantidade de fibra que a gente vai colocar é variável, tá? A gente vai colocar aqui dentro uma quantidade suficiente pra apertar e ele não ficar duro, não pode ficar duro, e também não pode apertar e ele ficar amassado, ó, tá vendo? Eu tô apertando e ele tá ficando amassado. Isso não pode, então a fibra tem que ser o suficiente pra ele ficar fofinho no formato dele. Eu vou começar colocando, ó, de pouquinho em pouquinho, tá bom? A fibra a gente não faz bolinha, a gente só coloca ela do jeito que ela tá. Porque se a gente fizer bolinha, não vai preencher direitinho o nosso amigurumi. Ele vai ficar
todo faltando, né? Cheio de buraquinho de fibra por dentro, e aí vai ficar todo amassadinho. Então, eu vou colocando, vou ajeitando aqui com o dedo, ó. Vou ajeitando pra cá, fazendo o formato do amigurumi. Ó, entre os olhinhos tem que colocar fibra também, porque entre os olhinhos, como é olhinho de pressão, ele pode acabar ficando sem fibra ali no meio. Tem que só tomar conta pro olhinho não ficar torto. Aí você sempre vai ajeitando o olhinho, olha pra ele, vê se ele tá bonitinho, se o olhinho não ficou torto. Ajeita lá o olhinho se ele tiver torto, ó. Agora sim. Aí vamos continuar enchendo. Quando o Totoro estiver bem gostosinho, bem fofinho, ó. Tá fofinho e não tá amassando. Então, eu posso finalizar aqui o meu Totoro. Terminar de fazer essa carreira, tá? Então, não vou usar mais fibra agora. Agora, gente, ficou um pouquinho mais complexo pra gente poder terminar de fechar o nosso amigurumi, porque ele tá com fibra dentro, né? Então, vai dificultar aí um pouquinho, porque a gente não pode puxar essa fibra de dentro pra fora aqui, porque senão vai ficar junto dos pontos e vai ficar feio. Então, nós vamos iniciar a nossa carreira de número 20, e a sequência é um ponto baixo e uma diminuição com todo o cuidado do mundo, porque já estamos finalizando aqui o corpinho do nosso Totoro, e aí a gente vai tomar todo o cuidado do mundo para não puxar a fibra de dentro, tá? Eu já fiz o primeiro ponto baixo, para mim só prender aqui esse meu fio guia, então agora eu vou fazer uma diminuição. Ó, eu gosto de botar o outro dedo por dentro, enquanto ainda dá, tá? Porque depois, conforme vai fechando, não dá mais pra botar o dedo por dentro. Aí eu enrosco bem aqui a linha, pra linha ficar bem apertadinha no dedo e o ponto sair apertadinho, pra ele não ficar com um buraquinho. Que a diminuição, ela não pode ser feita de forma larga. Ela tem que ser apertadinha pra não deixar buraquinho no amigurumi, porque é muito feio um amigurumi com buraquinhos, né? Abertinho, mostrando a fibra. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado para o nosso amigurumi ficar com um aspecto aí bem profissional. Então, eu tô fazendo aqui a sequência de um ponto baixo e uma diminuição por toda essa carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Vou trabalhando devagarzinho, ó, para não puxar a fibra, com todo o cuidado do mundo, para finalizar o nosso Totorito de forma perfeita. Ó, vou fazer a última diminuição agora. Fiz aqui a última diminuição, não puxei nenhuma fibra. Ó, como ele tá ficando. E agora nós vamos fazer a última carreira, que vai ser toda em diminuição. Essa carreira tende a ser mais difícil ainda do que a anterior, mas é só fazer com calma que dá certo. Então, nós vamos fazer aqui, ó, dá uma apertadinha aqui nele, empurra a fibra pra dentro, dá uma apertadinha pra facilitar aqui na hora de pegar o fio. A gente vai pegar só os fios da frente, porque a gente tá fazendo diminuição. Com todo cuidado, pra não puxar a fibra. Então, nós vamos fazer diminuição por toda a volta. Bem devagarzinho, com bastante paciência, já estamos no finalzinho. Então, faz com calma. Quase finalizando, ó, tô fazendo bem devagarzinho também.
pra ficar perfeito. Ó, bem devagarzinho, com bastante paciência. Só pra não puxar aquela fibra de dentro. Vou fazer agora a última diminuição dessa carreira, né? O último ponto do nosso amigurumi é esse. Do nosso corpinho do nosso amigurumi. E pronto. Agora eu posso cortar aqui esse fio com um pedacinho, tá, ó. Que a gente vai arrematar fazendo o anel mágico invertido. Já tirei, puxei ele, tá? Só puxei. E agora eu vou inserir, ó, esse meu fio guia pra dentro. Posso usar uma tesoura, vou até cortar um pedaço aqui pra facilitar. Posso usar uma pinça pra facilitar. Tá, eu usei a tesoura. E essa ponta aqui, que é a que a gente arrematou agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido com ela. Então, eu vou passar aqui na agulha de tapeceiro e vou vindo fazendo o anel mágico invertido. O anel mágico invertido a gente vai pegar como se fosse fazer uma diminuição, a primeira alcinha desse primeiro ponto e vamos passar, ó. Vamos fazer a mesma coisa no ponto ao lado. Pegamos a primeira alcinha, só a alcinha da frente e vamos passar. Vamos fazer isso por cada um dos pontos que ficou aqui. Então, nós vamos passar por cada um desses pontos. Só na primeira alcinha, na alcinha da frente do ponto. Até o último, são 6 pontos, tá? Fizemos isso por 6 vezes, ficou dessa forma. Agora é só a gente puxar aqui, ó, que fechou. Ó, bem fechadinho. Eu gosto de vir aqui no meio desse anel mágico invertido, inserir a minha agulha, sair com ela em qualquer lugar, de preferência que ela não saia levando fibra, tá? Ó, puxo pra acertar o meu anel mágico, pra ele ficar bem fechadinho. E aqui mesmo onde eu sair, eu vou dar um nozinho pra garantir que ele não vai soltar. Então, eu escolho aqui qualquer ponto e dou um nozinho. Ó, dei um nozinho, posso colocar a agulha pra dentro e sair em qualquer lugar pra arrematar. Não aparece que tem um nozinho aqui. E agora é só cortar esse fio, que o corpinho do nosso totorito está pronto. Olha que lindeza que ficou o corpinho do nosso totorito, com essa barriguinha toda trabalhada. Olha só essas trocas de cores, que ao mesmo tempo que ficou bem suave, mostrando ali que não tinha tanta diferença de uma troca de cor e outra, ao mesmo tempo ficou bem marcadinha com essa nova técnica aí que a gente trabalhou, tá bom? Por isso que é muito importante que você trabalhe lá aquelas 2 primeiras aulas que eu soltei antes. A aula do ponto reto, que aí a barriguinha do nosso totorito ficou bem retinha, não ficou torta. E a aula da troca de cor, que aí a gente conseguiu trabalhar aqui a barriguinha de forma bem mais prática, né? Então, agora nós vamos deixar o corpinho do nosso totorito de lado e vamos começar a trabalhar as outras partes do nosso totorito. Vamos fazer os braços. Peguei aqui o fio, tá? Vou deixar aqui, ó, uma pontinha normal desse fio. Vou fazer 4 correntinhas, então, vou fazer aqui a minha laçada inicial. 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Volto aqui na segunda correntinha, lembrando que eu vou pegar a alcinha de baixo para pegar as 2 de cima, tá? Pego, insiro a minha agulha aqui na correntinha. A correntinha, ela tem três alcinhas. A de baixo, a de cima e a de trás. Eu gosto de pegar como se fosse pegar aqui a de baixo, mas pra pegar a de trás e a de cima, que assim fica mais segura a minha correntinha, tá?
Então, eu vou fazer aqui na segunda correntinha um ponto baixo, na próxima correntinha um ponto baixo e na última correntinha um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e cortar o meu fio, deixando fio para costura. Vou apertar essa correntinha, só para ela travar aqui. E desse jeito aqui ficou o nosso primeiro bracinho. Vamos fazer o segundo. Da mesma forma que a gente fez o primeiro, a gente faz o segundo. Laçada inicial na agulha, 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Na segunda, a gente faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Ficando aqui com o bracinho com 3 pontos baixos. Para finalizar uma correntinha, puxo o meu fio e corto. Prontinho, bracinho concluído. Posso deixar de lado, que a gente vai fazer a costura lá no final. Agora, nós vamos fazer as nossas orelhinhas do Totoro. Eu vou deixar um fio um pouquinho compridinho aqui no começo, porque eu vou utilizar o fio como marcador de carreira. Então, nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Fiz meu anel mágico, então vamos botar aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 e 6. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou fechar o meu anel mágico. E agora, na carreira de número 2, nós vamos trabalhar 6 pontos baixos, ou seja, ponto baixo em toda a volta. Então, vamos pegar aqui. Essa carreira é um pouquinho mais difícil mesmo, mas faz parte, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Percebam que o crochê, ele tá ficando aqui, ó, com o lado avesso pra fora. A gente precisa virar a gente precisa virar essa orelhinha pro lado direito pra fora. Então, a gente vai desvirar ela aqui, ó. Com muito cuidado, tá? Pra não repuxar nenhum fio. Ó, desvirando. Pode até usar aqui, ó, o cabo da agulha pra ajudar. Ó. Pronto. Desvirei. E agora ficou certinho. Então, agora a gente vai dar continuidade com a carreira de número 3, que é uma sequência de um ponto baixo e um aumento. Ó. Carreira de número 3. Um ponto baixo. E um aumento. Parece um pouquinho difícil no começo, mas faz com calma que vai dar certo. Agora, a gente já tá quase no final do amigurumi, então não pode perder a paciência agora. Um aumento. Um. Aumento. Isso.
Aí eu vou dobrando aqui, ó, pra facilitar o meu trabalho. Como ele tá bem apertadinho, fica mais fácil assim. Um ponto baixo. E aqui um aumento, ó. Dobrei de novo. Opa. Aumento. Um ponto baixo. E um aumento para encerrar a carreira. Aumento. Eu gosto sempre de falar o número de aumentos e depois falar aumento, que aí facilita. Pelo menos pra mim, facilita. Você pode fazer da forma que você tem costume também. E agora nós vamos fazer ponto baixo em toda a volta na carreira de número 4. Vão ser 9 pontos baixos no total. Então, vamos pegar aqui, vamos fazer ponto baixo em toda a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos baixos e encerramos essa carreira. Vamos agora para a carreira de número 5, que é a última carreira da nossa orelhinha. E nessa carreira nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo e uma diminuição, ficando no total com 6 pontos baixos nessa volta. Então, agora uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Tô sempre virando aqui para facilitar, ó. Um ponto baixo. E, por último, uma diminuição, tá? Diminuição. Finalizo essa carreira, tá? Eu gosto sempre de dar um ponto baixíssimo aqui, ó, no próximo ponto, no caso das orelhinhas, tá? E aí, eu posso cortar aqui, deixando o fio pra costurar. Vou puxar esse fio pra cá, dar uma apertadinha. Eu gosto de fazer assim, no mesmo ponto que eu fiz o ponto baixíssimo, eu insiro a minha agulha de dentro do meu crochê, da minha orelhinha pra fora, vou puxar o fio aqui pra dentro, e junto com esse fiozinho aqui do anel mágico que eu subi pra ser o meu marcador de carreira, eu dou um nó, mas só se o meu marcador de carreira for o fio do anel mágico da mesma cor do meu trabalho. Senão, você pode só colocar esse fio pra dentro, ou puxar ele se você tiver feito ele com outra cor, ou se tiver utilizado aí só o marcador de carreira, pode só deixar do jeito que tá, tá? O marcador de carreira é daqueles de plástico. Fiz isso, aí eu posso cortar esse fio aqui, ó, pra ele ficar menor, e colocar ele pra dentro aqui da minha orelhinha. Essa aqui é a primeira orelhinha. E agora nós vamos fazer a segunda, tá? Eu vou fazer a minha segunda orelhinha aqui. Faz aí a sua segunda orelhinha seguindo os mesmos passo a passo dessa. E já já a gente volta pra continuar juntas.